Os hipopótamos já foram imbatíveis. Mas hoje, as regras do jogo mudaram. Um movimento em falso e dezenas de predadores surgem. 5 minutos para despedaçar o gigante. O erro de uma mãe. Crocodilos despedaçam filhote de hipopótamo em segundos. Este rio já tremeu com um raro confronto entre duas potências do pântano. Naquele dia, os crocodilos recuaram, não por medo, mas porque sabiam a hora de se esconder. Crocodilos não conhecem o ódio, mas se lembram da derrota. Sob a lama turva, longas sombras permanecem imóveis. Crocodilos, senhores das águas, sabem que o poder absoluto do hipopótamo é apenas temporário. Eles não caçam. Apenas observam seus gigantescos vizinhos. E agora, as regras do jogo mudaram, e quando a manada de hipopótamos se move, quando a água recua, o isolamento é a única chance. Naquela água rasa, a manada de hipopótamos se move como uma gigantesca massa viva. Seus corpos enormes se pressionavam uns contra os outros, formando uma parede de pele grossa e músculos. Cada passo ondulava a superfície da água em círculos que se espalhavam. Cada assobio soava como vapor escapando da terra quente. Juntos, os hipopótamos eram quase invencíveis. Crocodilos os evitavam. Outros predadores aprenderam a esperar ou a se afastar. No pântano seco, a manada era poder. Os adultos caminhavam nas bordas externas, formando um círculo protetor. No meio, estavam os corpos menores, onde a segurança era medida pela distância. Mas a estação seca não apenas drenava a água. Ela drenava a paciência. Hipopótamos jovens, mais lentos e menos experientes começaram a aparecer. Não alvos de ódio, mas alvos das táticas da manada. Hoje, os hipopótamos continuavam avançando, a água ondulando a cada passo familiar. Enquanto isso, sob a superfície, o pântano começara a mudar suas regras. O filhote de hipopótamo estava na beira da água, seu corpo pequeno e insignificante diante do espaço cada vez maior. Mas ele não estava completamente sozinho.
À frente, permanecia a mãe, uma figura imponente, com a pele grossa esticada pela luz do sol. A distância entre elas ainda não era grande o suficiente para ser considerada perigosa. Sob a superfície, os crocodilos observavam tudo. Suas longas sombras deslizavam lentamente, mantendo distância, sem ultrapassar. Não atacaram. Não testaram sua força. Não cometeram erros. Seus olhos frios, mal acima da superfície da água, observavam os movimentos da mãe hipopótamo, notando cada passo, cada respiração. A mãe hipopótamo parou, virando metade do corpo em direção ao filhote. Um movimento pequeno, mas suficiente para enviar uma mensagem clara e ainda sob sua proteção. Os crocodilos perceberam imediatamente. Recuaram um pouco, afundando, deixando a lama cobrir seus corpos. Nenhum ataque ocorreu. Não porque fosse impossível, mas porque ainda não era o momento certo. O filhote deu mais alguns passos na água e parou. A cria ainda conseguia ouvir o resfolegar familiar da mãe, ainda via sua grande silhueta obscurecendo metade do horizonte à frente. A sensação de segurança ainda estava lá, frágil, mas suficiente para impedi-la de voltar atrás. Os crocodilos continuaram à espera. Cada ondulação na água, causada pelos passos da mãe hipopótamo, era registrada. Cada aumento na distância era medido em silêncio. Eles sabiam algo que a cria hipopótamo ainda não havia aprendido: a proteção não desaparece instantaneamente, ela se dissolve lentamente. Então a mãe hipopótamo se virou. Não por perigo. Apenas porque a manada estava avançando. A distância entre mãe e filhote aumentou um pouco mais. Não muito. Não o suficiente para causar pânico, mas o suficiente para criar uma lacuna mortal. Sob a superfície da água, as sombras começaram a se mover mais rápido. Não para atacar, mas para se preparar. E foi naquele exato momento, quando a proteção ainda estava à vista, mas fora de alcance, que o pântano começou a prender a respiração. Não rápido. Não decisivo. Apenas mais um passo da manada à frente. Mas para aqueles que esperavam sob a superfície da água, aquele passo era o sinal final. A distância entre mãe e filhote não era mais proteção, mas um vazio inexpugnável.
a água irrompeu. Não um mergulho isolado, mas múltiplos mergulhos simultâneos. Pela frente, um crocodilo atacou, mordendo diretamente a pata traseira do filhote de hipopótamo, puxando-o violentamente para baixo d'água. Quase simultaneamente, outra mordida se fechou em sua parte inferior macia. Então, outra fileira de dentes se cravou em seu flanco, agarrando seu corpo. Não houve aviso. Nenhum momento de compreensão. O filhote de hipopótamo perdeu o equilíbrio em um instante. Um som sufocado escapou de sua garganta, desaparecendo sob a água turva. Ele lutou instintivamente. Imediatamente, outras sombras surgiram, preenchendo o vazio, como se o pântano tivesse se fechado ainda mais. Esta não era uma caçada imprudente. O filhote de hipopótamo não conseguia pedir ajuda. Não porque não quisesse, mas porque o pântano o silenciara antes que qualquer som pudesse se formar. Então a resistência cessou. Cada crocodilo arrastava uma parte de sua presa, desaparecendo silenciosamente nas águas profundas, sem um som, sem pressa, como se nenhuma luta tivesse ocorrido. Naquele que fora o centro de todo o movimento, não havia mais ninguém. Apenas as últimas ondulações permaneceram, espalhando-se e desaparecendo. De longe, a superfície da água vibrava violentamente. Os hipopótamos adultos retornavam, seus corpos maciços entrando nas águas familiares. O som era pesado, urgente, não mais calmo como de costume. A mãe hipopótamo alcançou o último ponto onde seu filhote estivera. Mas o pântano estava silencioso novamente. Não houve resposta. Nenhum vestígio de luta. Na natureza, nenhuma espécie é imortal. Os hipopótamos são incomparáveis quando estão em meio a uma manada. Mas essa dor é absoluta, prova de que até mesmo a força imensa tem seus limites. A mãe hipopótamo permanece na água, seu corpo enorme e imóvel. Seu desespero não ruge alto, ela afunda na quietude do pântano, fria e sem esperança. Um passo em falso, e o mundo se fecha ao redor de sua cria. Na natureza selvagem, o poder reside no momento certo, nos números e na fria paciência daqueles que esperam. E quando isso acontece, nem mesmo a dor de um gigante pode mudar nada. Se você quiser continuar acompanhando as batalhas onde a natureza dita suas próprias regras, curta e inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Porque neste pântano, a batalha nunca termina, ela apenas espera a sua vez de ser contada. Onde as leis da sobrevivência são ferozes.
Quando esses dois gigantes se enfrentam, este território só permite quem governe. Quem se tornará a presa nessa batalha? Anaconda versus jacaré. A batalha dos predadores da Amazônia. A Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, estende-se por 5,5 milhões de quilômetros quadrados por 9 países sul-americanos e é uma convergência de vida primitiva e misteriosa. Na qual o gigante rio Amazonas atua como uma linhagem, transportando aluvião, nutrientes e um poder feroz. O clima aqui tem apenas dois ritmos, da estação chuvosa e a estação mais chuvosa, quando chuvas tropicais repentinas caem, cobrindo tudo com uma umidade espessa, transformando o solo em um labirinto de lama e canais. A Amazônia é um corpo vivo gigante, intimamente ligado à existência de todas as espécies. E aqui, a única regra é a sobrevivência. Escondida nos rios tranquilos e pântanos densos. A sucuri jaz imóvel, com o corpo grosso como um tronco de árvore, escamas verde-oliva salpicadas de manchas pretas que a ajudam a se camuflar na água. Trata-se de um predador implacavelmente paciente, capaz de permanecer imóvel por horas, aguardando o momento certo para atacar. É a estação da cheia, a época mais favorável para a caça. A superfície do rio cintila com a luz do entardecer, silenciosamente, como se guardasse um segredo. Perto dali, um grupo de capivaras desce lentamente até a beira da água, com as patas remexendo levemente a lama, completamente alheias à longa sombra que se move logo abaixo. Os pequenos olhos e narinas da sucuri estão localizados no alto da cabeça, permitindo-lhe observar e respirar quase completamente submersa. Hoje, o alvo foi escolhido. Uma única capivara se separou do grupo, permanecendo sozinha na lama fofa, absorta em pastar, nada alerta. O espaço ao redor estava estranhamente silencioso, apenas o som da água pingando dos galhos que se estendiam até a superfície do rio e o som do vento soprando suavemente pelos juncos ao longo da margem. Sob as águas calmas, a anaconda se aproximava silenciosamente, cada músculo diminuindo a distância. A capivara levantou a cabeça de repente, suas orelhas se contraindo levemente como se tivesse captado um som incomum, mas apenas por um instante, abaixou-se novamente, pensando que tudo ainda estava seguro. Ela estava sufocando debaixo d'água.
De repente, a Piton avançou e apertou seu aperto. Era tarde demais para resistir. Rapidamente, cada movimento da presa foi engolido pelo predador. A anaconda afundou gradualmente na água turva, deixando a superfície do rio de volta à sua calma original. As últimas ondulações se dissiparam e, ao mesmo tempo, o restante do grupo de capivaras desapareceu da beira da água, escondendo-se nas profundezas dos arbustos ao longo da margem. Seus instintos de sobrevivência lhes dizem que os predadores ainda estão por aí, e o silêncio retorna como um véu para esconder as próximas histórias da floresta. Para as sucuris, a temporada de caça não se resume apenas à alimentação. Depois de acumular energia suficiente, elas entram na época de reprodução. Este é um momento especial, quando muitas fêmeas emitem sinais químicos na água para atrair parceiros. Os machos seguem esse cheiro invisível, reunindo-se em torno de uma fêmea pronta para acasalar. Essa cena se transforma em uma bola de acasalamento viva, onde muitos machos se enrolam em torno de uma fêmea, seus corpos firmemente entrelaçados em uma competição silenciosa que dura horas, até dias. Essa batalha quase não é violenta, mas sim uma luta silenciosa, mas extremamente tensa. Todo o processo de acasalamento ocorre em um ambiente meio aquático, meio terrestre. Após alguns meses, as fêmeas procuram áreas isoladas para dar à luz. Ao contrário de muitas cobras, as sucuris dão à luz filhotes vivos em vez de botar ovos. Dezenas de filhotes, cada um com cerca de meio metro de comprimento, nascem sabendo nadar e caçar imediatamente. Desde o nascimento, eles precisam se defender sozinhos em uma Amazônia repleta de predadores. E não são apenas as sucuris que espreitam abaixo da superfície. Com o passar do tempo, quando os filhotes de sucuri sobreviventes amadurecem, eles entram em uma nova temporada de caça para continuar sua existência. Mas nas águas turvas da Amazônia, eles nem sempre são os governantes. Uma sombra negra gigante rasteja silenciosamente sob a superfície. Um fóssil vivo. O jacaré-aço. Se a sucuri é uma assassina silenciosa, então o jacaré é um guerreiro blindado. Suas escamas são reforçadas com placas ósseas dérmicas, tornando-o quase invulnerável. O predador tem mais de 5 metros de comprimento,
Pesa centenas de quilos e possui uma força de mordida de mais de 3.500 psi, suficiente para esmagar cascos de tartaruga e ossos de animais grandes. Devido à estrutura especial dos músculos da mandíbula. Os músculos usados para fechar a mandíbula do crocodilo são extremamente grandes e estão posicionados de forma ideal para criar a máxima alavancagem, como uma prensa hidráulica. Escamas escuras e grossas, olhos amarelos e frios projetando-se da água. Ele se esconde em silêncio absoluto, apenas esperando que sua presa mostre sua fraqueza. Neste mundo, encontros entre sucuris e jacarés não são incomuns. Cada encontro era uma aposta de vida ou morte, onde ambos podiam se tornar o caçador ou a caça. Sob a água turva, a sucuri deslizava lentamente, cada músculo flexível deslizando pela lama macia do fundo. Ela seguia a trilha, aproximando-se gradualmente de seu alvo. Não muito longe, o jovem jacaré também se aproximava silenciosamente, seu enorme corpo deslizando como uma flecha negra sob a água. Ambos reconheceram a presença do oponente. O espaço estava tomado por um silêncio tenso. O menor movimento poderia desencadear uma batalha de vida ou morte. A cauda da cobra gigante deslizava suavemente pela lama. Os olhares dos dois predadores de topo se encontraram sob a água turva. A sucuri, com suas mandíbulas capazes de sentir as menores vibrações do leito do rio, sentiu o movimento do crocodilo. De repente, o jacaré atacou. Após vários minutos de luta, o jovem jacaré se debateu nas garras da morte, com suas forças gradualmente se esgotando. A batalha dos predadores da Amazônia chegou ao fim. Cada lado segura uma arma mortal. Esta pegada não é comum, é uma obra-prima da biomecânica. A força da sucuri não vem apenas dos músculos, mas de um sistema perfeitamente projetado para esmagar. A coluna vertebral é extremamente flexível, com centenas de vértebras, cada uma conectada a pares de costelas instáveis. Essa estrutura transforma o corpo da cobra em um moedor de carne vivo, capaz de se dobrar e aplicar pressão de qualquer ângulo. Mas esta vitória é apenas uma das durezas da Amazônia.
Em outro trecho do rio, sob o sol escaldante, o governante é de uma raça diferente. Eles estão vestidos com uma armadura antiga, espessa e escura, quase impenetrável. O verdadeiro poder do jacaré reside em suas mandíbulas enormes, que, quando combinadas com sua dança da morte, se tornam uma máquina de caça perfeita. A derrota do filhote de jacaré nas garras da sucuri não ofusca o status desse predador. Eles ainda são um símbolo do poder amazônico. Na época da reprodução, os jacarés machos usam seus rugidos graves para atrair e desafiar os oponentes. Após o acasalamento, a fêmea põe de 3 a 4 dúzias de ovos, que são incubados por mais de 2 meses. Quando os ovos eclodem, os filhotes, com apenas algumas dezenas de centímetros de comprimento, aprendem imediatamente a nadar e a caçar pequenas presas. Inicialmente, são protegidos pela mãe, mas logo precisam sobreviver sozinhos em uma Amazônia repleta de predadores. Mas na Amazônia, a história nem sempre é sobre predadores gigantes. Em um trecho tranquilo de rio, sob a suave luz do sol do fim de tarde, uma família de ariranhas brinca. Elas mergulham, emergem, trocam seus chamados característicos, como guerreiros pequenos, mais enérgicos. A mãe ensina pacientemente seus filhos a perseguir peixes e a se coordenar para conduzir as presas para cantos rasos. Esta é uma escola de instintos, onde as habilidades de sobrevivência são transmitidas de geração em geração, por meio de brincadeiras, da caça e da união em grupo. Mas nesta floresta, a paz é sempre frágil. Quando a luz do sol se filtra pelas folhas, outro predador começa a se mover. Em um galho alto, escondido entre a densa folhagem, o gavião-réu, o rei do céu amazônico, está imóvel. Olhos grandes, brilhantes e afiados como facas, fixos no pequeno movimento à distância. Um corpo musculoso, asas com mais de 2 metros de largura, o suficiente para criar um mergulho tempestuoso vindo de cima. A crista característica de penas esvoaçava suavemente a cada sopro de vento, as garras curvas e grossas como garras de urso agarravam-se à casca da árvore, prontas para se fechar a qualquer momento. Os olhos cinza-aço não se desviavam do alvo, pacientes como se o tempo não existisse.
Do outro lado, em um tronco de árvore coberto de musgo, uma jovem preguiça subia lentamente. Sua pelagem marrom acinzentada misturada com um pouco de algas verdes a ajudava a se misturar à cor das folhas, mas seus movimentos lentos facilmente chamavam a atenção do predador. Ela parou, virou a cabeça ligeiramente como se estivesse escolhendo o próximo passo, completamente inconsciente de que, a apenas algumas batidas de asas de distância, a morte a aguardava. De repente, a arpia desceu. Em apenas uma fração de segundo, as garras gigantes, com quase 13 centímetros de comprimento, afiadas e grossas, agarraram o corpo da preguiça. A arpia levanta a presa bem alto. Esse é o poder absoluto da maior ave de rapina da Amazônia. Onde o poder não precisa ser ostentado, apenas um movimento da garra é suficiente para decidir o destino da presa. Mas para a arpia, a caça é apenas o prelúdio de outra missão, da manutenção da espécie. Durante a época de reprodução, seus chamados altos ecoam por toda a copa da floresta, sinalizando a presença de seu parceiro. As arpias costumam formar pares para a vida toda, construindo ninhos gigantes de galhos nas copas das árvores mais altas. A cada estação, a fêmea põe apenas 1 ou 2 ovos, e ambas se revezam na incubação, protegendo o ninho de todos os intrusos. Leva quase meio ano para os filhotes emplumarem completamente e muitos meses para realmente deixarem o ninho. Durante esse período, a força e a habilidade dos pais são o único escudo entre os filhotes e os inúmeros perigos da Amazônia. Mas a Amazônia nunca pertenceu apenas ao céu. Sob a densa copa, entre as trilhas úmidas, outro predador se move silenciosamente. A onça pintada. A caçadora silenciosa da floresta tropical sul-americana. A pelagem dourada cintila na névoa, coberta por manchas redondas de cor preta, um sinal de reconhecimento e uma camuflagem perfeita no caos das cores da floresta. Os ombros largos, os músculos se movem a cada movimento. Os membros anteriores são sólidos como aço, criando uma mola poderosa para ataques rápidos como um raio. As mandíbulas curtas, mas extremamente fortes, contêm dentes que podem produzir uma força de mordida de mais de 2000 psi e o suficiente para penetrar um crânio ou um casco de tartaruga.
Os olhos âmbar brilham no escuro, refletindo um dourado frio, sempre fixos no alvo. A longa cauda mantém o equilíbrio absoluto ao se mover por terrenos complexos, desde margens escorregadias de rios até as raízes sinuosas da floresta antiga. Ao contrário de outros grandes felinos, a onça-pintada não caça por perseguição persistente. Ela escolheu o caminho de um assassino, espreitando, aproximando-se silenciosamente e, em seguida, finalizando com um único golpe. À frente, na margem do rio, uma capivara se abaixava para beber água, de costas para a floresta. A superfície do rio estava calma, apenas ondulando levemente quando uma folha caía sobre ela. O ar era denso e silencioso. De dentro da densa sombra, a onça-pintada abaixou o corpo. Graças às grossas almofadas sob as solas dos pés, que absorviam todos os sons, cada um de seus passos era tão leve que as folhas secas não se mexiam. Ela não andava, mas deslizava, uma sombra dourada se aproximando em absoluto silêncio. A distância diminuiu. Os músculos sob a pelagem tremeram levemente, acumulando toda a sua força. Tic-tac, a onça atacou. Suas mandíbulas se cerraram, terminando com perfeição, sem um único grito. A onça desapareceu no verde denso da floresta, deixando a margem do rio de volta à sua tranquilidade original. Mas, na escuridão úmida, centenas de outros olhos ainda observam, aguardando o momento de se tornar o caçador ou a caça. Da pegada sufocante da sucuri, à mordida esmagadora do jacaré, às garras perfurantes do gavião-réu, ao ataque veloz da onça-pintada. Tudo cria uma imagem primitiva e feroz da força, engenhosidade e instinto de sobrevivência da Amazônia. Esta é uma terra onde cada criatura, pequena ou poderosa, foi temperada por milhões de anos de evolução para se adaptar, lutar e sobreviver em um mundo implacável. Se você gosta de histórias selvagens como esta, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas incríveis explorações da natureza.